ordenança a qual Deus deu uma ordenança a Moisés, quando tirou o povo do êxodo do Egito. Quando Deus libertou o povo, Deus deu um mandamento a Moisés e disse: Moisés, todo ano, louvado seja o nome do Senhor, no dia 14, primeiro do mês, Nissan ou Abib, ou seja, abril, vocês me celebrarão uma festa chamada a festa da Páscoa, ou também conhecida a festa dos pães asmos, de forma de gratidão, para que o povo viesse toda vez se lembrar dos feitos e da maravilha que o Senhor fez para tirar o povo com braço forte daquela terra miserável. E quando chegava aquela data, aonde estivesse o povo, porque a arca do Senhor habitava em tendas, e aonde estivesse o povo, no dia 14, aleluia, do mês Nissan, era de obrigação, de dever do povo, adorar, festejar, sacrificar a Deus em forma de gratidão. Mas a Bíblia diz que o povo estava nas campinas de Jericó e ali tiveram que celebrar a Páscoa. O povo se alojou em Gilgal, ali tiveram que celebrar a Páscoa. Mas a Bíblia diz que quando Davi reinou, louvado seja o nome do Senhor, Davi se lembrou dos feitos de Deus, de quão maravilhosa forma Deus fez com Davi e o exaltou. E Davi queria fazer uma coisa grande para Deus. Davi quis construir um templo para Deus, só que Deus disse: Davi, tuas mãos estão cheias de sangue, porque Davi era homem de batalha. E Deus abençoou o desejo do coração de Davi e disse: na tua linhagem, aleluia, construirás o meu templo. E Salomão, aleluia, construiu o templo do Senhor. Eu não quero entrar nessa história, eu só estou levando os irmãos a entender que agora o templo do Senhor foi feito em Jerusalém. Então não era mais necessário, onde o povo estivesse, sacrificar e adorar ao Senhor em gratidão. Agora era necessário o povo sair, subir a Jerusalém para poder adorar, porque era ali agora que estava a arca de Deus. E a Bíblia diz que Jesus se preparou para ir a Jerusalém para festejar a Páscoa. Só, queridos, que a Bíblia vai nos relatar no livro de João, aquela Páscoa era uma Páscoa diferente, porque era chegada a hora que Jesus ia ser entregue nas mãos, aleluia, dos escribas, dos fariseus, para ser crucificado. Então a Bíblia diz que Jesus, por volta de 30 anos, começou seu ministério. E 3 anos Jesus exerceu o seu ministério aqui na terra. E eu creio que existiram, como era de costume, todo ano, festejar a Páscoa. Então existiam outras Páscoas em que Jesus celebrou com seus discípulos. Mas essa Páscoa era uma Páscoa diferente, porque só no livro de João ele nos relata que Jesus, chamando os seus discípulos, Jesus tomou consigo uma toalha, envolveu na sua cintura e chamou ali os seus discípulos, se assentou, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. E agora eu imagino que os discípulos pasmaram. O mestre está fazendo algo diferente. Nas outras Páscoas o mestre não fez isso. O que está acontecendo? E João era aquele que tudo questionava. João era aquele que questionou: mestre, você não vai ser entregue para morrer na cruz do Calvário. João foi aquele que questionou: qual é aquele que irá de te trair? E quando Jesus chamou os discípulos, João ele disse: Senhor, eu não sou digno que tu lave os meus pés. Quem sabe eu imagino agora, João começou a lembrar da pecadora que entrou na casa daquele moço e ungiu os pés de Jesus com guento. Com seu choro lavou ali os pés de Jesus, com o seu cabelo enxugou as suas lágrimas. Eu imagino João dizendo: eu não sou digno, Jesus. Quem tinha que estar lavando os seus pés era eu. Quem tinha que estar enxugando teus pés era
não iria entender naquela hora. Por isso Jesus disse: olha, João, o que eu vos faço agora, tu não sabes, mas vai compreender depois. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz que existia um homem que peregrinou na terra de Canaã. Este homem era chamado Jacó, conhecido também como Israel. E Jacó habitou na terra das peregrinações. A Bíblia diz que Jacó ele teve 12 filhos. Mas a Bíblia diz que Jacó amava mais o seu filho chamado José, porquanto era filho na sua velhice. E Jacó tinha uma atenção com José. Jacó fez uma melhor veste e deu a José. De forma que os irmãos de José tinham ciúme. Os irmãos de José, eu já passei por isso, eu sou filho mais velho. E quando a minha mãe teve outro filho, eu tive ciúme, porque as atenções que eram dadas a mim, os presentes que eram dados a mim, começou a ser do caçula. Meu Deus. E os irmãos de José tiveram ciúme. E a Bíblia diz que José, ele teve um sonho. E a Bíblia diz que José disse: olha, eu estava no campo, e o meu molho, aleluia, se levantava, e os seus molhos se inclinavam perante os meus molhos. E a Bíblia diz que os irmãos de José se iraram. Olha, devemos nós se prostrar diante de ti? A Bíblia diz que José teve outro sonho. E José sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. A Bíblia diz que os irmãos de José odiavam ainda mais José. Mas a Bíblia diz que o pai de José guardou aquilo no coração. E certo dia a Bíblia diz que os irmãos de José estavam apacentando as ovelhas de seu pai em Siquém. E Jacó agora manda o seu filho José descer a terra de Siquém para lhe chamar os seus irmãos. Meu Deus do céu. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. E José desceu até Siquém como um bom filho que obedece ao pai. Um bom filho que tem prazer em agradar o pai. E José desceu ali a Siquém. Só que quando José chegou a Siquém, os irmãos de José não estavam mais em Siquém. E a Bíblia diz que tinha um homem e disse: o que procuras? Eu estou procurando os meus irmãos que o meu pai manda chamar. E a Bíblia diz que aquele homem disse: olha, ouviam eles dizer que ia adotando. E quando José estava indo adotar, queridos, a Bíblia diz que os irmãos de José avistaram José de longe. Não está escrito, mas imagino eu, que os irmãos de José, avistando José de longe, olharam para José e disseram: lá vem o sonhador. A inveja do coração daqueles irmãos de José era tão tremenda, que eles começaram a maquinar mal contra José. Eles começaram a imaginar acabar com os sonhos de José. Mas o sonho não era de José. Os sonhos eram de Deus. E falando de inveja, eu me lembro agora de Coré, Datã e Abiatã. Quando Deus levantou Moisés como sacerdote, Coré exercia a função levítica dentro da casa do Senhor. Mas Coré queria também exercer a função sacerdotal. E quando nesses últimos tempos, Deus colocou para fazer uma coisa, mas está vendo aquilo que Deus entregou na vida do irmão e está invejando o seu irmão. A Bíblia diz que Coré se levantou, chamou Abiatã, Abirão, para poder se levantar contra o sacerdócio de Moisés. Mas quando ele se levantou, tiveram um fim terrível, porque Deus os engoliu. A Bíblia diz que quando Deus, aleluia, o rei Assuero fez Mardoqueu passear no seu cavalo real, Ramã tinha uma ira, tinha uma inveja de Mardoqueu. E ali ele incitou a enforcar Mardoqueu por causa da inveja. Mas quem foi enforcado foi ele. Meu Deus. A Bíblia diz que os príncipes tiveram inveja de Daniel, porque Daniel tinha uma
E a Bíblia diz que eles armaram cilada e Daniel foi colocado na cova dos leões. Mas Deus chegou na frente para livrar a Daniel. Porque quando Deus chama, quando Deus coloca você na frente de uma obra, se Deus te prometeu que você vai exercer uma função pastoral, se Deus prometeu que você vai exercer uma função profética nesta terra, se Deus prometeu que você vai exercer uma função levítica nesta terra, ainda que se levante Coré, Abiatã, Darã, ainda que se levante os principais potestades, ainda que se levante como se levantaram os irmãos de José, não vai prevalecer, porque aquele que prometeu garante, aquele que deu sonho, ele garante. Alama tu quer nesta encarnação. Meu Deus. E quando José vem chegando, eles magnaram a morte de José. Mas se levantou Rubem e disse: não matemo-lo, porque é sangue do nosso sangue. Mas ali foi Deus pradando no coração de Rubem, creio eu, porque Deus, quando Ele dá um sonho, quando Deus promete, tem que se cumprir. Aleluia. E eles aí jogaram José na cisterna. E eles começaram, mas não queremos fazer com José. O que queremos fazer com ele era, vamos dizer que uma besta-feira matou. Vamos dizer que ele morreu, mas ele não vai morrer nada. Você não